Não, One Piece não começa a ficar bom depois de A Long Park. Eu sei que muita gente vai discordar de mim, mas agora que eu tô lendo o mangá de One Piece, dá pra ver que muitos elementos que estão nos arcos atuais do anime estão presentes desde aqui, em Romance Dawn. O primeiro arco, o Luffy sendo um bobão que ajuda quem dá comida pra ele e bota os companheiros na frente da própria vida às vezes, mesmo que os inimigos do Luffy sendo tudo bucha nesses primeiros arcos. Tipo, a maioria é derrotado com um soco bem dado ou uma cabeçada no caso do Kuro. Ele fica brincando enquanto luta. Só vai realmente ter uma luta séria contra o Arlong. Acho que nem o Don Krieg era tão forte assim pro Luffy. Sei lá, tô me adiantando demais já. Então, o Zoro solando é desde o primeiro arco. Do que eu tava falando mesmo? Ah, mas por que você não fala de todo esse tipo? Tá loucão? Tem um tempo não, oxi. Tá achando o quê? Que a vida é fácil? Romance Dawn. Se você nunca viu One Piece, aqui vai um resumo rápido do mundo atual desse anime. Tinha esse pirata chamado Gold Roger. Tinha porque ele morreu. Mas antes dele morrer, ele era conhecido como o Rei dos Piratas. Rei por quê? Porque deu a volta no mundo e deixou um monte de riqueza, poder e fama na última ilha, supostamente. Mas isso começou a grande era dos piratas, há uns 30 anos atrás. Isso no anime e na vida real também já, né? Agora tem um monte de piratas por aí atrás desse tesouro que se chama One Piece. Ah, mas cadê os Yonko, Shichibukai, Tobiropo, Gorosei, Guardião? Calma! Nasceu de 8 meses, foi? Então, tem essa coisa horrorosa aqui chamada Alvida. Ela é a capitã dos piratas Alvida, que invadem um navio-restaurante que acabou esbarrando com eles. E nisso, uma menina aleatória, que com certeza não tem importância nenhuma pro anime, invade o navio dela. Nesse meio tempo, o Kobe, esse garoto que acabou entrando no navio da Alvida por engano, e agora tá trabalhando pra ela faz 2 anos, sendo que na verdade o sonho dele é ser um funcionário da marinha, só que ele é extremamente medroso, então nunca conseguiu fugir do navio. Nisso, ele é jogado do navio pela Alvida, já que tava com medo de pular a corda. E lá, ele encontra um barril de bebida e ia levar de volta pro navio. Só que dentro do barril tinha uma pessoa, Monkey D. Luffy, que também tem um sonho, que já se passaram 1000 e sei lá quantos episódios e eu ainda não sei qual que é o sonho dele, mas tem a ver com se tornar o rei dos piratas. O que logo o Kobe começa a falar que é impossível, e não sei o que, e não sei o que lá, daí o Luffy vai lá e bate nele. E o Kobe cria coragem pra tentar fugir e entrar pra marinha e prender a Alvida. E nisso, ela cai na onde eles estão. O Luffy chama ela de gorda, luta contra o bando da Alvida, mostra que ele estica aqui numa borracha, já que ele comeu uma Akuma no Mi, ou fruto do diabo, a Gomu Gomu no Mi, supostamente. E bem, as Akumas no Mi são frutas que se você come, ganha um tipo de poder, mas perde a habilidade de nadar. Seja se tornar, criar ou manipular um elemento da natureza, tipo fumaça, que são do tipo Logia, se transformar em outras espécies, tipo um bisão, que são do tipo Zoan, ou qualquer outro tipo de poder que não se encaixe em nenhum desses outros dois, tipo se esticar que nem uma borracha, que são do tipo Paramess, que é a fruta que o Luffy comeu, supostamente. E essas frutas, nesse ponto da história, são praticamente lendas, o que lá pra frente é totalmente o contrário, tem fruta pra dar e vender. Então, o Kobe chama a Alvida de baleia e o Luffy vai lá e mete o porradão nela, e vai com o Kobe pra uma ilha que tinha ali perto. No meio do caminho, eles comentam sobre um tal de Zoro, que é um caçador de piratas conhecido, e o Luffy quer ele no bando, já que vai precisar de pessoas fortes pra cruzar a Grand Line. Que é assim, o mundo de One Piece é dividido em algumas partes, que são os mares East, West, South e North Blue, além da Red Line, que é a linha de terra que atravessa o mundo inteiro, a Grand Line, que é a primeira parte do mar logo depois que atravessa uma entrada na Red Line, e o New World, que é a segunda parte da Grand Line, e é onde fica o One Piece, supostamente. Depois de atravessar mais uma vez a Red Line, já que ela dá a volta no mundo. Ah, mas por que tem que atravessar a Red Line 2 vezes? Não é mais fácil ir direto pro New World? É, até daria, se o New World não fosse cheio de pirata forte pra e não tivesse uma parte do mar onde o vento simplesmente não bate e tá cheio de uns bichos colossal que destrói o seu navio chamado Calm Belt. Então ele chegou na ilha que por acaso tá prendendo o Zoro, que as pessoas têm medo só de pronunciar o nome dele. Só que eles têm mais medo ainda quando falam do capitão dali, que é o Morgan da mão de machado. Eles encontram o Zoro e uma menina pula do muro pra dar alguma coisa pra ele comer, já que ele tá sem comer faz dias. Só que aparece esse bosta do Helmeppo que usa o fato dele ser filho do Morgan pra aterrorizar a ilha. Só que o Zoro bateu nele e ele ameaçou que a marinha iria atrás de gente inocente por causa dele. Então eles fazem um acordo. O Zoro fica preso por um mês em troca da vida da dona do bar e da filha dela. Por isso que o Zoro tá preso. Daí ele pisa na comida e joga a menina pra longe. O Luffy salva a menina e vai falar com o Zoro, que pede pro Luffy pegar a comida e dar pra ele comer. E também falar pra menina que tava delicioso. Depois disso, ele vê que o Helmeppo fala que vão executar o Zoro amanhã e não dá outra. Porradão no Helmeppo. Ai, que delícia! Que vai correndo falar pro pai dele. Filhinho de papai do cara. Daí o Luffy vai falar com o Zoro, que se ele quiser as espadas dele de volta, vai ter que entrar pro bando do Luffy. Nisso, o Morgan tá lá, erguendo uma estátua dele, e pergunta se mataram a menina que invadiu a base. O Helmeppo fala que não, já que ela era só uma menina. E o Morgan fica puto e manda o marinheiro matar a menina, que se nega porque é uma criança. Mas o Morgan tá pouco se ferrando, e porradão no marinheiro. Começa a falar que ele é o maior cargo, e o título é o que importa, e todos têm que respeitar ele. E só de um cara escorregar e arranhar a estátua que representa ele, já é motivo de matar o cara. É simplesmente o exemplo
exemplo de soberba e ego. Só que o Luffy pula com tudo pra onde eles estão e destrói a estátua sem querer, e sequestra o Helmepo e vai atrás das espadas do Zoro. Enquanto isso, o Kobe vai soltar o Zoro, que não queria ser soltado, só que ele fala que não vão soltar ele quando terminar o mês, mas que vão matar ele amanhã. Nisso, o Morgan chega pra matar eles e o Luffy chega bem na hora que atiram, jogando as balas de volta neles. Devolve as espadas pro Zoro, que entra no bando dele, já que o Luffy mete o maior migué, porque o Zoro ia virar um procurado se ele fugir. Então, ele prefere fugir ou morrer pra marinha. Obviamente, ele foge. E só de existir, os marinheiros já ficam com medo dele. Nisso, ele fala pro Luffy que ele vai atrás do próprio sonho dele, que é ser o maior espadachim do mundo. Se o Luffy atrapalhar, vai pagar com a vida. Eles lutam contra os marinheiros se rendem e o Morgan fala que quem não for lutar, que se mate. E no mangá, eles realmente iam se matar. Inclusive, tem várias diferenças entre o mangá e o anime One Piece. Daria um vídeo bom, né? O que vocês acham? Bota aí nos comentários. Ah, aproveita que desceu a tela e já dá um like e se inscreve também. Além de me ajudar pra caramba, isso me fala que vocês querem mais vídeos de One Piece e tal. O Luffy sai correndo pra bater no Morgan e tem a melhor interação que eu já vi. O Morgan, ele fala que eles não têm o direito de contradizer ele, porque ele é o Morgan, capitão da marinha. E o Luffy mete um, tá bom, eu sou o Luffy, muito prazer. E começa a lutar. Lutar não, né? O Luffy mete a porrada no Morgan. Só que o Helmepo, esse que acabou de apanhar pro próprio pai, que falou que ele era tão inútil que não valia nem a pena bater nele, pega e faz o Kobe de refém. Só que o Kobe não tem mais medo de morrer. Então o Luffy mete um socão no Helmepo. Ai, que delícia! E o Morgan levanta pra bater no Luffy. E o Zoro derrota ele. E os marinheiros comemoram, já que, né, o Morgan era um cocô. Finalmente o Zoro come, só que a marinha vai lá expulsar eles, porque querendo ou não, eles são piratas. Eles perguntam se o Kobe tá com eles e o Luffy começa a abrir a boca, falar que o Kobe ficou no barco da Álvida por 2 anos e o Kobe, no desespero que ia perder a única oportunidade de se tornar da marinha, dá um socão no Luffy. E o Luffy devolve na porrada pra convencer que eles não estão juntos. Tipo, ele bate pra caralho o Kobe. Ele, depois disso, fala que quer entrar pra marinha e consegue. E o Zoro pergunta pro Luffy por que ele quer ser o rei dos piratas. E é porque ele fez uma promessa pra outra pessoa. E assim, eles partem pra outra ilha, Orange Town. Mas isso já é outro ar. Então, não, One Piece não fica bom depois de Arlong Park. Ele começa bom. Sem Romance Down, Orange Town, Villa Syrup e Baratie, a gente não teria Arlong Park. Ou pelo menos a importância que esse arco tem. Mesmo com o backstory da Nami, não seria tão impactante aquela cena se a gente não tivesse a construção de personagem dos arcos anteriores. É como assistir Steven Universo só depois da revelação das diamantes. Ou de Hora de Aventura depois do Bleach. As coisas começam a ter mais peso, mas não significa que só agora começou a ficar bom. Mas, de qualquer forma, obrigado por ter assistido. Deixa aí no comentário se eu tô certo ou eu tô ficando louco desses 2 últimos vídeos, caso você queira ver mais resumo de anime. E eu já vou indo porque eu quero terminar logo, mano.